O tema que nós nos propusemos a falar hoje é sobre a construção da paz mundial. Na verdade, nós pretendemos falar aqui e trocar ideia aqui com todos que estão presentes sobre a construção da paz mundial. É mais do que falarmos sobre o ideal da fraternidade universal, que sem dúvida nenhuma é um dos mais significativos, se não o mais importante ideal que podemos ter na humanidade. Mas será que é possível nós pensarmos em atitudes concretas para a construção da paz mundial? Porque, de uma certa forma, quase que a grande maioria da humanidade almeja a paz, almeja a fraternidade, almeja que nós possamos viver num mundo cheio de alegria, de felicidade, onde todos estejam bem, onde não existam guerras, onde não existam disputas. Nós estamos certos que uma minoria tem uma atitude mais belicosa e acredita na guerra, mas essa minoria acaba exercendo uma influência sobre o ideal da grande maioria. E então o que nós queremos falar é exatamente trocar ideias e debater com os que estão presentes e ouvir sobre a construção da paz mundial. A nossa avaliação é de que nós precisamos examinar a questão cientificamente. A impressão que todos nós temos é a impressão de que isso é um fato que pode ocorrer, pode ser que um dia aconteça, pode ser que não aconteça, mas sem um exame verdadeiramente científico. Eu acredito que, assim como o cientista, ele primeiro, examinando um pensamento seu, ele apresenta uma hipótese. Depois, ele diz que esta hipótese dele já é uma tese que ele está defendendo. E, finalmente, ele afirma: eu descobri uma grande lei da natureza. Assim como o cientista, ele pode revelar ao mundo uma lei da natureza, eu acho que é possível para nós, todos, em conjunto, examinando, pensando, encontrar quais são os princípios básicos que regem as relações humanas e que permitam a construção de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade, de um mundo de felicidade. É assim como que nós pudéssemos perceber que vivemos num mundo regido por leis. E não estou falando nas leis dos homens, eu estou falando nas leis da natureza, dos princípios básicos da natureza, daquilo que podemos chamar o general natureza das coisas. Todas as coisas têm uma lógica nesse mundo, seja no mundo material, seja no mundo psicológico, seja no mundo das relações sociais. Quando nós, no mundo físico, misturamos dois elementos químicos em determinadas condições, nós obtemos determinado resultado. Se repetirmos essa experiência 1000 vezes, nas mesmas condições, vamos obter sempre o mesmo resultado. Então, nós dizemos que é uma ciência exata, é uma ciência que nós sabemos que sempre temos o resultado que 2 e 2 são 4, que misturando oxigênio com hidrogênio vamos ter em determinadas condições, a determinada temperatura, vamos ter determinado resultado. Isso é uma ciência exata que nós podemos medir com precisão as coisas e os acontecimentos da vida. Diante dessa percepção, nós sabemos que se queremos um resultado, nós devemos diligenciar para produzir os atos necessários a alcançar este resultado. Só que se nós fizermos uma análise mais profunda, nós vamos começar a verificar que já na natureza, se nós plantamos manga, nós colhemos manga. Se plantamos banana, colhemos banana. Se plantamos pouco, colhemos pouco.
se plantamos muito, colhemos muito. Há uma relação perfeita de causa e efeito. Então, quando nós vemos no nosso mundo humano tanto caos, tantos resultados negativos, a guerra, a violência, nós podemos também perceber que a guerra, a violência, essa falta de fraternidade no mundo, ela tem seus geradores que ocasionam as guerras e a violência. Então, se nós quisermos extirpar as guerras, quisermos extirpar com a violência, nós temos que ir às causas. Só que temos que entender isso com profundidade. Vamos ver, por exemplo, a questão da ignorância. Nós temos um personagem extremamente ignorante e nós queremos ajudar que ele deixe de ser tão ignorante. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos lutar contra a ignorância? Nós podemos ajudar a que ele desperte a sabedoria dentro dele. Não há como lutar contra a ignorância, você tem que lutar a favor da sabedoria. Não há como lutar contra as trevas, você tem que lutar a favor da luz. Se nós temos esta sala aqui, às escuras, e nós não temos nada para fazer contra a escuridão, não há nada que se possa fazer contra a escuridão, o que se pode fazer é acender uma luz, e acendendo a luz, as trevas se transformam em luz, as trevas deixam de existir. Então, se nós percebemos que vivemos num mundo regido por leis tão confiáveis, tão absolutas, nós podemos também perceber que nós podemos mudar o mundo para ter um mundo de paz, de felicidade, de amor. E onde é que nós temos que mudar? Eu penso que é relativamente fácil a gente perceber isso, é tão fácil que eu, no fundo, sempre tenho a sensação de estar falando sobre o óbvio. Como é que nós vamos mudar o mundo? Como é que nós vamos fazer um mundo de amor? Só se pode fazer um mundo de amor com amor. Da mesma forma que um barco de madeira tem que ser feito com madeira, um bolo de chocolate tem que ser feito com chocolate, um mundo de amor tem que ser feito com amor. Se nós queremos um mundo de amor, nós temos que vivenciar o amor para transformar o mundo e fazer esse mundo como um mundo de amor. Com as guerras, nós jamais vamos construir um mundo de paz. Não será jamais pela violência que nós vamos conquistar a paz. Para conquistar a paz, nós temos que conquistar da forma correta. E o que é que impede que a humanidade viva esse mundo de amor? Por que que todos não vivem espontaneamente? Aí nós temos que mergulhar um pouco mais profundamente. E mergulhando um pouco mais profundamente, nós vamos ver que nós estamos sempre envolvidos com valores, se é que nós podemos chamar de valores, valores negativos, que são não valores. Sobretudo a ganância, a intolerância, porque as guerras elas têm quase sempre o seu nascedouro nesses dois itens fundamentais. A da intolerância, de que o meu povo é melhor que o seu, de que a minha raça é melhor do que a sua, de que a minha religião é melhor do que a sua. E então, dentro dessa intolerância, dessa falta de respeito à percepção diferenciada que podem ter outras pessoas e outros povos, então se estabelecem lutas como as lutas religiosas que têm marcado a história da humanidade. A história da humanidade ela é marcada por lutas religiosas e lutas de conquista. E as lutas de conquista estão lastreadas no segundo ponto, que é a ganância. O meu território é menor, eu quero um território maior, é o meu. É sempre a busca de uma postura egoísta de se buscar tomar os bens e as propriedades e o que seja dos outros. Nós vemos, por exemplo, que os países mais ricos, muitas vezes eles são as maiores vítimas quando eles não são os mais fortes. Na África, por exemplo,
um dos países mais ricos da África é Angola. É mais rico porque tem muito petróleo e tem muitos diamantes. Então se tornou uma área de conflito beligerante muito grande, porque muitas forças se fizeram presentes em razão deste interesse ganancioso pelo local. Inclusive, ali nós encontramos uma das situações mais degradantes do que diz respeito à guerra entre os homens. Basta se mencionar, isso é oficial, que em Angola hoje existem 12 milhões de minas para uma população de 13 milhões de pessoas. Nós vemos que praticamente cada cidadão tem uma mina que foi colocada debaixo da terra de forma traiçoeira, alcançando velhos, mulheres, seres humanos de todas as naturezas, crianças, senhoras grávidas, de uma forma absolutamente traiçoeira. Por quê? Porque aí entrava o fator, sobretudo, ganância e o fator também de lutas ideológicas de que a minha ideologia é melhor do que a sua ideologia. Então, um povo como o de Angola, que nunca construiu uma bala de revólver, tem no seu subsolo 12 milhões de minas e hoje não consegue desenvolver uma atividade agrícola porque é muito perigosa a atividade agrícola, seja para os tratores, seja para um simples arado. Então, nós vemos que os fatores básicos que estão por detrás das guerras, elas são a intolerância e também a ganância. E como é que nós vamos transformar a humanidade para que esses valores sejam afastados? Eu havia dito antes que não é possível lutar contra as trevas, nós temos que lutar a favor da luz. É preciso desenvolver a tolerância. Tolerância no sentido mais amplo da palavra, não no aspecto superficial de que eu tolero você, de que eu tolero o seu povo, de que eu tolero a sua religião, mas num sentido mais amplo da palavra, de respeito à diversidade, de perceber que o mundo é belo porque ele tem muitas filosofias, porque ele tem muitas religiões, porque ele tem muitas ideologias, ele tem muitas experiências diferentes feitas em povos diferentes. Isso faz o mundo com as suas culturas e que se nós formos pretender uma única cultura mundial, com uma única filosofia mundial, com uma única religião mundial, nós estamos perdendo a beleza do que é a vida. É essa arrogância de que a minha filosofia, a minha religião, a minha percepção é melhor do que a sua, é que faz criar essa intolerância. E então nós precisamos quebrar com isso dentro da consciência dos homens, perceber de uma forma muito mais ampla de que somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas divinas. Isso para todas as religiões, isso é verdade. Isso não é para o cristão ou para o budista ou para o muçulmano, para qualquer uma das filosofias, filosofias religiosas, para qualquer uma das filosofias religiosas, nós vamos encontrar essa afirmação de que a divindade está presente em todas as criaturas, que foi pelo menos a divindade que criou todas as criaturas. Então, diante de uma percepção como essa, nós temos que buscar desenvolver no mundo esse respeito à diversidade. O respeito à diversidade é essencial. Não há ideologia superior à solidariedade humana. Nós temos que ter a solidariedade mais absoluta para com todas as criaturas, sem achar que a nossa verdade é melhor do que a verdade dos outros. E o segundo ponto que nós mencionamos, da ganância. É ilusório imaginar de que a felicidade de um povo, de que a felicidade de uma nação possa ser construída por ter mais. Os povos mais ricos não são os mais felizes. A felicidade é um estado interno que, na maior parte das vezes, está na simplicidade, na maior parte das vezes está na humildade. E esse sentido de mais e mais é um sentido primitivo.
Vejam bem, toda a ciência diz que os animais são divididos em racionais e irracionais. E são colocados os seres humanos como os racionais e os outros, os animais, como os irracionais. As religiões, por sua vez, dizem que o ser humano tem alma e que os animais não teriam alma. De uma forma geral, é essa a realidade. Então nós seríamos os seres racionais e os seres animais com alma. No entanto, nós conseguimos fazer uma humanidade extremamente violenta, extremamente bruta. Onde é que está a nossa racionalidade? Será que o mundo que nós construímos é um mundo digno da espécie humana, com a sua inteligência, com a sua alma? Certamente que não é. Certamente nós temos que encontrar ainda qual o modelo de mundo digno da espécie humana. Ulisses, no começo da sua palestra, você falou da religião como um fator até causador de guerras no mundo, e basta dar uma olhada na história recente e antiga também para a gente perceber que isso é um fato, infelizmente, um triste fato da história humana. Por outro lado, será que qual seria, melhor dizendo, qual seria o papel da religião ou da religiosidade ou da espiritualidade na possibilidade de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, mais solidário? Em realidade, a religião tem um papel muito importante nisso. Muito importante, porque o que as religiões fazem? Elas direcionam o homem a ele perceber que ele é muito mais do que essa carne, é muito mais do que as suas emoções, ele é muito mais do que os seus próprios pensamentos. Direcionam o homem para ele perceber a existência de uma vida interna, chamada por uns de alma, por outros de consciência. Várias nomenclaturas são utilizadas, mas ele percebe exatamente essa existência da sua correlação com a divindade. Então, dentro deste posicionamento, a religião ela tem um papel importantíssimo, porque ela é o elo de ligação do ser humano com a sua raiz mais profunda, que é a do próprio Criador. Isso em termos amplos de qualquer religião. O grande problema das religiões, e que aí elas invertem, ao invés de serem causadoras não só da paz mundial, mas também causadoras da paz interna e motivo de felicidade, de realização dos seres humanos, o grande problema é quando uma religião começa a acreditar que ela é melhor do que a dos outros, que ela é divina e que as outras são do diabo. Quando isso acontece, aí a religião passa a ser o mal. Aí a religião passa a ser o mal porque aí nós temos guerras santas, temos inquisições, temos perseguições religiosas, temos todo tipo de luta que nós temos encontrado no mundo. Se nós formos ver as guerras ocorridas no mundo, as chamadas guerras santas, que elas estavam voltadas principalmente na luta dos cristãos contra os muçulmanos chamados de hereges. Tivemos 9 cruzadas ao longo de um longo período da história, com luta com o objetivo de vencer e de converter o herege. Só pode ser muito mal. Esse papel não é sequer um papel verdadeiramente religioso, é um grande equívoco. Aí a religião passa a ser o mal, ela passa a ser a fonte da discórdia. A religião passa a ser a fonte da discórdia numa situação como essa. É assim como a lei. A lei foi feita para estabelecer o justo, mas às vezes a lei ela é injusta, e quando a lei é injusta, a fonte da injustiça está na própria lei. A religião da mesma forma, quando ela é para que o homem busque a sua realização pessoal,
para que ele busque a sua realização interna, encontrando o seu Deus interior, a sua paz interior, a sua identificação com todas as criaturas, com todo o mundo, então a religião passa a ter um papel primordial, porque o homem deixa de ser apenas aquela máquina de ganhar dinheiro, ou aquela máquina de viver para o mundo de prazeres e de satisfações, para perceber que ele é muito mais do que um corpo físico, muito mais do que um animal racional. Ele é muito mais do que isso, ele é um ser divino dentro da visão religiosa. Agora, quando a religião, ao contrário, se põe como sendo ela verdadeira e as outras como falsas, então nós temos o grande equívoco e o grande problema. Então, a partir do momento que as pessoas religiosas possam abrir os horizontes da sua mente e perceber a beleza que existe nos ensinamentos de Cristo, mas a beleza que existe nos ensinamentos de Buda, nos ensinamentos do Dalai Lama, nós vamos perceber que então a religião tem um papel fundamental e importante na construção desse mundo de paz. Mais do que isso, pode nos levar, se nós entrarmos com uma profundidade maior, a perceber a ilusão da separatividade, a perceber quanto é falso nós entendermos que eu estou aqui e existem os outros, porque cada um de nós e os outros compomos uma mesma unidade, todos nós fazemos parte de um mesmo conjunto, desde a forma externa mais simples à interna espiritual. Vejamos a externa. Nós estamos aqui neste salão, mas alguém construiu esse prédio, alguém fez as nossas roupas, alguém fez os nossos sapatos, nós usamos uma mesma língua, nós aprendemos essa língua com os nossos antepassados, nós comemos a nossa comida que foi plantada por outras mãos, colhidas por outras mãos e que ao longo de séculos vem sendo plantadas e replantadas. Nós respiramos o mesmo ar, temos uma mesma cultura, seja local ou seja universal, estamos todos interligados, interdependentes. Isoladamente, nenhum de nós vale praticamente nada. Nós valemos dentro de uma sociedade organizada por este conjunto que todos nós nos apoiamos simultaneamente. E se formos olhar isso de uma forma espiritual mais profunda, nós vamos perceber que nem existe o outro. O outro é uma expressão da mesma vida divina que nós somos e que, portanto, é uma grande ilusão de separatividade que nós vivemos. E, portanto, respondendo à sua pergunta, a religião tem um papel fundamental a partir do momento que ela mostre e sinalize que a vida espiritual é uma vida de amor. E o amor é o respeito à diferença. O amor é o sentido de unidade com alguém que pensa diferente de nós, que tem um posicionamento diferente do nosso. E então a religião pode ser a base para a construção, ou uma das bases para a construção de um mundo de paz. Eu gostaria que você falasse sobre mais esse princípio da solidariedade e até me falasse, já que você foi uma das pessoas que ajudaram a contribuir para a Constituição do nosso país, participou praticamente ativamente da elaboração da Constituinte, foi um fato que eu vivi na China, quando nós estávamos andando de bicicleta e um dos integrantes da nossa trupe lá furou o pneu da bicicleta e a gente não sabia, porque lá não existia naquela época ainda bicicletarias, lugares assim, eram locais assim que ficavam atrás das casas das pessoas, onde elas tinham pequenas oficinas. E quando a gente chegou para consertar a bicicleta, o chinês lá que estava atendendo passou a gente na frente, não nos quis cobrar nada. E depois o tradutor que estava conosco explicou que na Constituição do Estado chinês, o primeiro mandamento, né, disse que é a solidariedade. Que isso explica até por que eles, por exemplo, tendo 10 vezes mais pessoas que nós, então os problemas, digamos, do chinês de abastecimento, alimentação, moradia, são pelo menos multiplicados por 10, já que eles devem ter agora quase 1,5 bilhão de pessoas. Como eles conseguem ter uma vida relativamente tranquila e pacífica, já que você praticamente não vê grandes problemas sociais, digamos assim, ou grandes convulsões, apesar de até eles reprimirem
de uma forma até forte, né? Através da pena de morte, mas eles têm essa noção da solidariedade como primeiro mandamento da Constituição. Queria que você falasse sobre isso, até se existe na nossa Constituição ou até na Constituição das Nações Unidas. Eu gostaria de começar dizendo a respeito dela que o mundo ele se rege pelos seus valores, são as ideias que governam o mundo. Quando um valor está assente dentro de uma sociedade, esse valor passa a ser a realidade daquela sociedade. Se numa sociedade humana o seu valor é o da escravidão, então existirá a escravidão. Se o valor é de que a mulher é secundária, ela será tratada de forma secundária. E os valores de uma sociedade, eles definem o que é a sociedade. Então, nós podemos ver uma sociedade pobre, violenta, e podemos ver outra sociedade pobre não violenta. Porque a violência, ela não é própria da pobreza. A violência é própria de valores violentos adotados por uma sociedade. Há dois filmes que nós podemos comparar e que mostram isso que eu estou tentando dizer. Um deles é este filme brasileiro que com grande repercussão, A Cidade de Deus, em que mostra uma sociedade pobre e extremamente violenta. Outro filme que nós podemos examinar é A Cor do Paraíso, que mostra uma sociedade iraniana pobre, mas não violenta. Então nós vemos que a questão são dos valores da sociedade. E como é que esses valores se inserem na sociedade? Eles se inserem porque foram colocados na Constituição? Não. Geralmente eles estão na Constituição porque eles já estão inseridos na sociedade. Não foi a Constituição que fez com que os valores se fizessem presentes, mas os valores presentes se inseriram na Constituição, se inserem na lei. A lei, ela sempre anda um passo atrasado em relação ao costume. Uma sociedade adota um costume, depois vem uma lei para regular aquele costume. Quando uma lei é feita por alguma circunstância para forçar algum encaminhamento da sociedade, a lei acaba não sendo aplicada. É aquilo que nós chamamos de lei morta. Ela não, o agente diz não pegou. Por quê? Porque o principal dentro de uma sociedade são os seus valores. Na China, por exemplo, você acabou de dizer e mencionar deste valor da solidariedade. Certamente eles sofreram uma grande influência, não só dos políticos de agora, mas muito mais do que os políticos de agora, na tradição chinesa, especialmente de Lao Tse e de Confúcio. As duas, e de Buda também, que tem uma presença forte na China. Então, certamente, a presença desses pensadores, filósofos religiosos, eles construíram na mente daquele povo, nos valores daquele povo, eles construíram o valor da solidariedade. E por isso, muito mais significativo do que acontecer o que você viu, da solidariedade expressa num ato concreto, isso está na Constituição, mas muito mais do que na Constituição, está na consciência do povo chinês. Então, o que nós podemos perceber, que nós, para transformarmos o mundo, temos que transformar os valores. E aí, então, é que cabe uma análise mais profunda do que é que nós podemos fazer para transformar os valores. Verdadeiramente, nós vamos perceber que dentro do ser humano, nós encontramos quase que um Deus e um demônio. Já podemos mencionar Bilac, o grande poeta Bilac, dizia: que eu tenho dentro do peito um demônio que ruge, um Deus que chora. O próprio grande São Paulo, ele disse assim, está na nossa Bíblia,
Ele diz assim: não sei porquê, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E me lembro também do Goethe, que ele mencionou assim: ah, que dois seres respiram dentro do meu peito. Essa é uma questão filosófica importante para nós analisarmos e penetrarmos com profundidade. Certamente dentro de nós, seres humanos, e todos nós, sem exceção, se formos colocar exceção, seria talvez para seres perfeitos, como um Cristo, como um Buda, mas para nós, seres humanos, nós temos uma natureza de amor, mas ao mesmo tempo temos rompantes e momentos e instantes de violência. Nós temos quase que uma dualidade dentro de nós. Nós temos um ser espiritual e temos um ser material. E esse é o grande problema que a humanidade enfrenta, cada um de nós. Porque o grande problema da evolução da humanidade é que nós possamos expressar cada vez mais e mais amplamente o nosso Deus interior, a nossa vida interior, a nossa espiritualidade, a nossa divindade. E quando nós não nos apercebemos disso, acabamos expressando ao mundo a nossa exterioridade e os nossos egoísmos, e voltados para a nossa pequenez, voltados para o nosso umbigo. É verdade que a humanidade ainda está num estágio ainda bastante distante de ser o estágio ideal. É verdade que ainda existe muita violência dentro do coração dos homens. Basta verificar que no nosso Ocidente, o princípio básico hoje presente é o do chamado neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o salve-se quem puder, é a competitividade de uns contra os outros, é cada um voltado para si próprio, para os seus próprios interesses. Essa mentalidade só pode construir um mundo equivocado, especialmente quando nós juntamos dois ingredientes que são explosivos. Quando nós, e eu comecei falando aqui sobre ciência, quando misturamos oxigênio e hidrogênio, obtemos determinado resultado. Se nós construímos um mundo consumista, mas dentro desse mundo consumista, nós simultaneamente construímos um mundo de subemprego, de desemprego, de valorização da violência através dos filmes, através das histórias, através do noticiário, dos jornais, nós estamos construindo um caldeirão extremamente explosivo que só pode dar mau resultado. Uma sociedade consumista com miséria, ela só pode dar em violência. Nós, para que tivéssemos uma sociedade consumista, não poderíamos ter miséria. Poderíamos ter até pobreza, mas sem ser uma sociedade consumista, porque aí nós expomos as contradições internas. Agora, essa questão individual colocada por você é uma questão muito complexa. É verdade que muitas vezes muitos maridos batem nas suas mulheres. É verdade que muitas vezes muitas mulheres batem nos seus maridos. É verdade que muitas vezes muitas pessoas chutam os seus cachorros. Mas também é verdade que um número significativo de pessoas trabalha arduamente, dá todo o seu esforço, dá toda a sua capacidade, o marido pela sua mulher, a esposa pelo seu marido, pelos seus filhos. A coisa mais linda que nós podemos encontrar dentro da nossa sociedade humana é a família. É a família com aquele sentido de respeito, de minha querida, meu querido, meu amor, minha fofinha, meu fofinho. É o que nós encontramos de mais belo na sociedade. O carinho que os pais têm para com os filhos, a preocupação que os pais têm para com os filhos, a preocupação que os filhos têm para com seus pais. Então, este é um lado extremamente verdadeiro, e eu acredito que mais verdadeiro do que aquele conflituoso. O conflituoso é mais fruto desta sociedade competitiva,
consumista com miséria, com desemprego, com subemprego. Se nós valorizamos o consumo, valorizamos o ter, valorizamos o poder e, ao mesmo tempo, não damos perspectivas de que a pessoa possa participar desse consumo, possa participar desse poder, mas, pelo contrário, ela é alijada, é deixada abandonada, então, realmente, essa pessoa vai encontrar todos os nutrientes para fazer com que a sua sociedade, para que a vida seja uma vida destrutiva e sem valor. Ulisses, um dos pontos assim que você sublinhou de forma especial a questão da ganância. E esta ganância da humanidade está levando o nosso planeta à destruição. Haja vista a questão da África do Sul, da Rio+10, que praticamente foi um insucesso, não foi bom, não houve um reconhecimento internacional. Então, esse ponto que você falou da ganância está nos destruindo como planeta, como humanidade. Eu gostaria de que você aprofundasse um pouco mais essa questão. É uma questão difícil de ser respondida. Difícil porque ela entra num valor profundamente equivocado, nós podemos chamar até de um não valor, de um valor negativo, de um equívoco profundo, que é exatamente o da ganância. Os animais, eles vivem num estado natural. E quando mesmo um animal carnívoro, como um leão, se vê obrigado a buscar uma presa, ele vai, apanha a sua presa e, enfim, ele está satisfeito com aquilo. O ser humano não, ele vai quer matar todos, colocar todos no frigorífico e para depois vender e fazer dinheiro e recursos. O ser humano, como ele tem a inteligência, mas não tem ainda desenvolvido o aspecto do amor, ele usa a sua inteligência para o mal. E ele só vai aprender que é um equívoco muito grande com o sofrimento que ele vai gerar para si próprio e para a humanidade. Porque ou nós aprendemos pela percepção de que é um equívoco determinado comportamento, ou nós vamos aprender pela dor. Vejamos um exemplo. O rio Tâmisa, na Inglaterra, ele durante muito tempo, talvez durante séculos, ele foi poluído. Jogaram sujeira e mais sujeira no rio Tâmisa. Chegou um ponto que os ingleses perceberam que era um grande equívoco isso, porque eles não podiam mais usar o rio Tâmisa. Então, o que fizeram? Gastaram alguns milhões de libras esterlinas para despoluir o rio. Eles perceberam pela dor o equívoco da poluição que estavam fazendo. Só que esta poluição ela pode ser vista em sentidos mais amplos. Nós, quando permitimos na organização social a miséria, o desemprego, o subemprego e, simultaneamente, fomentamos a competitividade, fomentamos o consumismo, nós estamos gerando um mundo caótico como esse que nós temos vivido. Basta verificar o que tem acontecido mais recentemente no Rio de Janeiro, mas ao longo do tempo se espalha não só pela maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, mas pelo Brasil inteiro. E nós vemos que o povo vai começando a se sentir encurralado. E é preciso que um momento a grande maioria perceba que para mudar tem que mudar os valores da sociedade. Da mesma forma que um dia perceberam que tinham que despoluir o rio Tâmisa, é preciso que a grande maioria, e sobretudo os governantes, percebam
que nós não podemos criar um mundo de paz, de felicidade, com miséria, com desemprego, com subemprego. Que o homem, o ser humano está em primeiro lugar, muito mais importante do que qualquer política ideológica, do que qualquer política econômica, está o homem, está o ser humano. E que, evidentemente, essa política não pode ser a do mero assistencialismo, apesar da importância do assistencialismo. Tem que ser a política de criar oportunidade às pessoas e a todos os cidadãos para que possam viver corretamente. Há um princípio que está no budismo, que é um dos mandamentos do budismo, que diz, um dos itens do chamado óctuplo caminho, na verdade, que diz retos meios de vida, que deve ser construída uma sociedade dando às pessoas condições para que vivam corretamente com retos meios de vida. Então, a própria pressão da sociedade há de um dia levar os homens a perceber de que é preciso mudar as raízes para que nós possamos ter resultados adequados. É preciso mudar o problema social, como ele está enfocado, para que nós possamos ter uma sociedade que seja justa, uma sociedade satisfatória. E estou certo que aquilo que nós não aprendermos por nós mesmos, pela nossa percepção, nós vamos aprender pela dor. Há um ditado que diz que a natureza não reclama, ela se vinga. Isso que é válido quando nós poluímos um rio, quando desmatamos uma floresta, quando permitimos que a camada de ozônio seja afetada e que depois vai produzir resultados que todos temos que nos voltar para refazer aquele caminho, também se aplica à sociedade humana. Quando nós permitimos a existência de pobreza, a existência de miséria, sem dar condições para que as pessoas, para que o público, que o povo, para que todos possam realmente mudar a sua vida e expressar a felicidade interior, a paz interior, a alegria interior, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Quando nós percebermos isso, aí então nós vamos poder fazer essa transformação. É lamentável que às vezes algumas transformações nós temos que fazer pelo sofrimento. Um exemplo prático disso, vejam a questão das buzinas. Há 2 décadas atrás, em qualquer cidade do Brasil e do mundo, mas especialmente falando aqui do Brasil, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, as pessoas buzinavam. Hoje ninguém buzina mais. Por que as pessoas não buzinam mais? A buzina na hora que é preciso usar a buzina. Porque já perceberam que ele não está ferindo só o outro, não, está ferindo a si próprio, e os outros buzinando estão machucando a si próprio também. Então, de uma forma espontânea, a sociedade vai aprendendo que não deve estar buzinando. De uma forma espontânea, a sociedade vai perceber que nós temos que construir um mundo digno, um mundo honesto, para que nós possamos viver uma civilização que seja digna e que seja honesta. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, você falando de sociedade, da humanidade, eu queria saber se os problemas que afetam o homem, eles são de origem da nossa organização social, que eu acho que não é natural, né? Ela foi se instalando dessa forma aí, não sabe quem começou, quais foram as maiores influências. Eu gostaria de saber se esses males que nos afligem, eles são mais de origem dessa nossa organização social ou se ela é do homem como essência mesmo. Se ele sozinho, sem organização social, ele agiria dessa forma. E eu gostaria que você comentasse também a respeito da humanidade como simbiose com a Terra. Assim, como nós estamos nesse momento se a gente já está bem nesse momento do homem se ver em simbiose com a natureza, né, com a Terra. Respondendo primeiro a sua segunda pergunta, bem, eu acredito que a humanidade, pouco a pouco, começa a perceber que o nosso planeta Terra é muito mais do que uma massa de terra e água e fogo em combustão girando pelo espaço. Mas começa a perceber que este é um corpo vivo,
é um organismo vivo. E muitos, inclusive, sustentam a existência de uma consciência planetária. Da mesma forma que existe a vida da ameba, da vida do animal, existe a vida do ser humano, a vida da planta, existiria a vida do próprio planeta com a sua consciência planetária. E acho que com a evolução dos tempos, nós, humanos, vamos realmente tratar essa terra com mais respeito, com maior seriedade, percebendo que nós estamos vivendo em um corpo celeste, que tem a sua própria consciência e que gira no espaço. Aliás, acho que uma coisa mais extraordinária que nós devíamos parar para pensar, que nós não somos habitantes de Brasília, nós não somos habitantes do Brasil, nós somos habitantes planetários, nós somos seres planetários, nós compomos a raça humana planetária. E se olharmos com maior profundidade, nós vamos perceber que nós compomos uma raça cósmica, nós pertencemos ao cosmos. E, portanto, a vida da Terra, a vida da natureza, essa ecologia que nós falamos é muito mais do que a ecologia das plantas, é a ecologia do equilíbrio do ser humano, das plantas, dos animais, da atmosfera, tudo numa única vida, tudo compondo uma única vida. Quanto à sua primeira pergunta, eu penso que as duas coisas são verdadeiras. Nós somos influenciados pela sociedade, pelos valores da sociedade, e nós influenciamos a sociedade. Nós, quando temos um gigante como Mahatma Gandhi, como um Dalai Lama, como Luther King, como Madre Teresa de Calcutá, como Mandela, estes gigantes, eles exercem uma influência definida na sociedade. Agora, para a grande humanidade, que na maior parte das vezes é mais rebanho do que liderança, ela então, embora ela possa e deva exercer uma influência na sociedade, ela acaba sendo meramente arrastada. Então, ao mesmo tempo, é fundamental a vida interior, mas é fundamental que nós possamos atuar para a transformação dos valores da sociedade, porque os valores da sociedade definem o que a sociedade é. Se a sociedade é uma sociedade de valores altruístas, de valores de solidariedade, como aquele mencionado do povo chinês, nós vamos encontrar uma sociedade solidária. E como é que nós podemos transformar esses valores? Primeiro, nós temos que transformar a nós mesmos. Não existe outra forma de nós transformarmos o mundo a não ser a partir de nós mesmos. Nos observando, nos conhecendo a nós mesmos, buscando aquele velho aforisma do conhece-te a ti mesmo. E conhecendo a nós mesmos, perceber que nós temos uma natureza divina, mas que nós temos veículos de expressão dessa natureza divina que nem sempre estão bem sintonizados e que precisamos, então, expressar aquela divindade interior existente dentro de nós. E por esse processo de observação permanente, observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos, observar como nós reagimos diante de cada situação, só com simples observar, nós vamos poder perceber que existe o observador e o observado, que existe aquele que está observando, que somos nós mesmos, a nossa consciência dos nossos eus de superfície que nós estamos observando. E só com isso, nós percebemos, mas que comportamento egoísta que eu tive nesse instante, que comportamento ganancioso.
nos centrarmos dentro de nós mesmos e dentro de nós mesmos observarmos o mundo. Do centro, de dentro, estarmos tocando na seiva interna que compõe a nossa própria vida. E deste ponto, nós, ao nos relacionarmos com o mundo, nós vamos perceber que nós somos o próprio mundo e o mundo faz parte de nós. Que a vida do mundo é a nossa própria vida e que nós somos a vida do mundo. E ao perceber isso, nós deixaremos de ser tão estreitos para vivermos uma vida como um córrego puro de água cristalina que serpenteia pela serra afora, trazendo sempre pureza, beleza, vida, luz, amor, energia, vitalidade. E aí então nós poderemos ser um centro transformador do mundo. Eu vejo Jerusalém nos jornais todo dia, é muito bonito, uma cidade santa, né? E todo mundo se mata ali com a santidade, com a ferocidade santa que é bonito de ver. Agora, me diga uma coisa, você acha que realmente é uma cidade santa? Acho que o planeta é santo, acho que a vida é santa, a vida de cada um de nós é santa, a vida planetária é santa. E por isso é uma cidade santa, mas é tão santa como são santas todas as outras cidades do mundo. E na verdade, lamentavelmente, em Jerusalém, nós encontramos muita religiosidade, mas encontramos muita estreiteza, porque é aquela religiosidade de que o meu é melhor do que o seu, de que a minha religião é melhor do que a sua, que a minha filosofia é melhor do que a sua. E aí então vivemos um mundo de conflito, que é o conflito dos donos da verdade. Mas é por isso que a sociedade teosófica tem este lema: não há religião superior à verdade, porque a verdade não é patrimônio de ninguém, não é patrimônio dos teosofistas. Nós não somos donos da verdade, ninguém é dono da verdade.